Nacional, 18 horas, 57 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 14 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia. Em viagem à China, presidente Lula assina 15 acordos e parcerias. E reforça interesse em ampliar cooperação entre os países em diversas áreas. Nós queremos que a relação Brasil-China transcenda a questão comercial e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. E também na Voz do Brasil de hoje. Ações para exportar mais, desenvolver a indústria e gerar emprego. Temas da entrevista exclusiva com o vice-presidente e atualmente presidente em exercício, Geraldo Alckmin. E no nosso especial sobre os 100 dias de governo, vamos falar das ações voltadas aos povos indígenas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A busca pela união entre o setor produtivo, sociedade civil e governo. O desenvolvimento de uma nova política industrial para o país, mais alinhada com os desafios ambientais e sociais do século XXI. A incorporação de novas tecnologias na cadeia produtiva brasileira e da inovação nos bens vendidos para o exterior. Tudo isso com foco na geração de emprego e crescimento econômico do país. Tarefas assumidas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu também, desde o início do governo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Com quem nós conversamos hoje em uma entrevista exclusiva e gravada à Voz do Brasil. Vice-presidente, boa noite. Muito boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Uma satisfação participar com vocês.
Vice-presidente, vamos começar falando um pouquinho da viagem que o presidente Lula está fazendo à China. Qual é a expectativa do governo em relação aos investimentos chineses que podem vir para o Brasil a partir dessa viagem? Olha, Mariana, é muito importante, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é quem mais compra do Brasil. Isso vai desde minério de ferro, passa por petróleo bruto, passa por soja. 60% da carne é exportada para a China e ela vai se diversificando até por produtos industriais. E o Brasil é o quarto país do mundo a receber investimento chinês. Primeiro, os Estados Unidos, segundo, a Austrália, terceiro, o Reino Unido, quarto, o Brasil. Então, é uma viagem importante. O Brasil é o maior líder da América Latina, a China o maior líder da Ásia. O presidente Lula é uma liderança respeitada no mundo todo e celebraram 15 acordos comerciais que podem significar perto de 50 bilhões de dólares em investimento. O Brasil vai crescer, né, e vai crescer com sustentabilidade. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Agora é onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar emissão de carbono. Emissão de carbono é o Brasil. Então, o Brasil é o grande protagonista desse momento de combate às mudanças climáticas e de avanço das energias renováveis. Vice-presidente, o Brasil é atualmente grande exportador de proteína animal e também de grãos, notadamente a soja, né? Que outros produtos ou serviços brasileiros o senhor vê com grande potencial? O Brasil tem a agricultura tropical mais eficiente do mundo, é o maior exportador de alimentos do mundo e isso tende a crescer. Nós podemos expandir muito, aumentar muito a produção de alimentos sem desmatamento ilegal, só com ganho de eficiência, de produtividade, como também proteína animal. E vamos avançar não numa reindustrialização, mas eu chamaria de uma neoindustrialização. Então, nós podemos avançar nas parcerias da indústria aeronáutica e aeroespacial, no complexo da saúde, que é importantíssimo, e o Brasil tem um parque também fabril importante, energia renovável. Acabamos o MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio e Inovação e Serviços, lançar o novo PADIS. Então, nós vamos estimular muito a indústria de semicondutores e energia solar, placas fotovoltaicas, célula fotoelétrica. O novo PADIS, ele tira imposto de importação, tira IPI, tira PIS, tira COFINS, para estimular a cadeia produtiva da tecnologia de ponta. Pois é, inclusive nesse ramo aí, vamos dizer assim, nessa área ambiental e de desenvolvimento com essa questão ambiental por trás, nos primeiros 100 dias de governo, o governo fez um fortalecimento do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e se a aposta aí em produtos da Amazônia, com essa marca da sustentabilidade amazônica, é uma aposta do governo aí para vender produto brasileiro. Olha, Mariana, duas boas notícias. A primeira boa notícia foi a SUFRAMA. Nós fizemos o mês passado a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA e foram aprovados 44 novos projetos na Zona Franca de Manaus, no complexo industrial. 1,6 bilhão de novos investimentos e 1.500 novos empregos. E o presidente Lula assina agora, nesses dias, o decreto do órgão gestor para o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Eu estive lá em Manaus visitando o CBA, esse Centro de Biotecnologia, é impressionante o tamanho e o potencial. Qual a missão? Gerar emprego, renda. Então, pega a pesquisa, transforma em emprego, pesa a pesquisa e transforma em produto. E aí, o potencial é gigantesco, desde cacau, açaí, indústria de cosmético,
fármaco, é agregar valor aos produtos da região. E a Apex está incluída nessa estratégia, vice-presidente? Aliás, quais têm sido as demandas do seu ministério para essa agência? Olha, eu entendo a exportação como essencial. O Brasil tem 1,8% da economia do mundo, do PIB do mundo. Então, 98,2% está fora do Brasil. Então, é fundamental ampliar as exportações brasileiras. Elas estão crescendo e elas podem, nesse primeiro trimestre, cresceu mais de quase 8% e vai crescer mais ainda. Então, nós precisamos diversificar. E aí a Apex tem um papel duplo: exportar mais, conquistar mercado e trazer investimento para o Brasil. Queria fazer uma observação importante. O comércio, embora o mundo seja globalizado, a globalização, o comércio é intra-regional. Se você pegar México, Estados Unidos e Canadá, 50% é entre eles. Se você pegar a União Europeia, 60% é entre eles. Se você pegar a ASEAN, os países que compõem a ASEAN, 70% é entre eles. Na América Latina é 26%. Nós temos que fortalecer o comércio regional. Por isso, a primeira viagem do presidente Lula foi a Argentina e Uruguai. E é aqui na região que nós vamos vender mais avião, ônibus, caminhão, carro, autopeça, linha branca, produto com valor agregado. Então, a missão da Apex é muito significativa. Vamos falar um pouquinho da reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, vamos falar um pouco dessa nova política industrial que está sendo desenvolvida pelo Conselho. O que a gente pode esperar? Olha, Mariana, é muito importante. Você tem as autocracias, quem manda sou eu sou dono da verdade, cumpra-se, e tem a democracia, que você ouve, dialoga. O governo moderno, ele interage com a sociedade civil. Ouvindo mais, ele vai errar menos. Da mesma forma, no Ministério da Indústria e Comércio, vai ser agora implantado o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Então, nós vamos chamar todos os setores da indústria e da sociedade civil para discutirmos uma neo-industrialização. Não é a industrialização do século passado, mas é uma neo-industrialização. Formatar as políticas para a indústria brasileira dentro desse contexto. Mas já existe um diagnóstico, já existem deficiências que tenham sido identificadas e que devem ser pontuadas? Existe. Infelizmente, Mariana, Luciano, quem está nos acompanhando, o Brasil, na década de 70, até o começo da década de 80, a indústria manufatureira, a indústria brasileira, representava 30% do PIB, 30%. Hoje é 10%. Nós tivemos uma desindustrialização precoce, porque nós não somos um país desenvolvido, estamos em desenvolvimento, e severa, de 30 para 10, uma desindustrialização muito forte. Custo Brasil. Então, eu diria que uma tríade, juros, imposto e câmbio. O câmbio hoje, R$ 4,90, R$ 5,00, ele é competitivo, é um bom câmbio. Aliás, uma boa notícia, né? O dólar caiu, nós estamos abaixo de R$ 5,00. Então, o câmbio está bom. O imposto, esse onerou muito a indústria. A reforma tributária, que deve ser votada agora no primeiro semestre, vai ajudar muito, porque você vai transformar 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, num IVA, num imposto só. Você simplifica, você ajuda a exportação, porque não acumula crédito, você reduz custo de pagamento de impostos, você estimula o investimento. E o terceiro é juros, que nós temos certeza que vai cair, a taxa Selic. Porque a inflação de março foi menor, a inflação está caindo, o câmbio caiu, o dólar, a bolsa subiu, então e a nova ancoragem fiscal.
que deve ser encaminhada pelo presidente Lula nos próximos dias ao Congresso Nacional, que estabelece responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, garante investimentos que o Brasil precisa. Para a gente encerrar, vice-presidente, o senhor é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E comentou que vocês estão ouvindo todos os setores. Quais são os principais pleitos que o senhor tem ouvido? É essa questão do financiamento? É a questão tributária? Quais são as demandas? Olha, não existe uma bala de prata, né? Isso aqui resolveu tudo. Isso não existe. É uma cesta de desafios que devem ser resolvidos. Eu destacaria alguns. A questão tributária. Desde o meu tempo de prefeito em Pindamonhangaba, na década de 70, que a gente sabe que o modelo tributário nosso é um manicômio tributário. Então, vai sair a reforma tributária. Ela é fundamental. A outra é juros. Não depende só da gente, porque o Banco Central tem autonomia, mas eu acho que as condições todas para a redução dos juros estão sendo colocadas. Aí você tem educação, que voltou a ser prioridade. Educação é central, especialmente educação básica, que é desde a creche, a pré-escola, o ensino infantil, a escola de tempo integral, a formação técnica e profissional até a universidade. Então, um conjunto de fatores. Isso é que eu tenho ouvido. Acordos internacionais ajudam muito a economia brasileira, formação profissional, desburocratização. Um exemplo final, nós exportamos frango para a União Europeia e Reino Unido. O exportador tinha que pagar R$ 166 cada guia, cada licença, que é o certificado de origem que lhe dá a entrada nesse país. E era papel. A partir do dia 1º de março, não paga mais nada e é digital. Então, se desburocratizar, simplificar tudo que puder. Vice-presidente Geraldo Alckmin, muito obrigado por sua entrevista exclusiva à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado, Luciana, Mariana e quem nos acompanha. Muito obrigado. Brasil e China assinaram hoje 15 acordos e parcerias em áreas como comércio, energias renováveis e agronegócio. Os acordos foram firmados após o encontro do presidente Lula com o líder chinês Xi Jinping. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China marcou a retomada das relações com o principal parceiro comercial do Brasil. 15 acordos de cooperação foram fechados, entre eles o que prevê a construção de um satélite com tecnologia inovadora para monitorar biomas como a floresta amazônica, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. No encontro com o presidente chinês Xi Jinping, Lula destacou que quer ampliar a relação com a China para áreas que vão além do comércio. Porque queremos ter uma relação no campo da ciência e da tecnologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos chilenos no Brasil. E, sobretudo, queremos participar do desenvolvimento digital que os chineses conseguiram nos últimos anos. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Transição energética, mudança do clima e preservação do meio ambiente também tiveram destaque na agenda entre Brasil e China. Os países se comprometeram a ampliar, aprofundar e diversificar a cooperação bilateral, como explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Houve um esforço e um entendimento político e estratégico que era necessário
colocar a questão da mudança do clima, a questão da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no mais alto nível das prioridades. Em 2022, a soma das importações e exportações entre Brasil e China bateu recorde de mais de 150 bilhões de dólares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há intenção de ampliar a parceria e falou sobre a geração de empregos industriais no país. Eu penso que essa agenda inaugura um novo desafio para o Brasil, que é atrair investimentos industriais diretos da China no Brasil, mediante a criação de oportunidades de emprego, visando um tipo de reindustrialização compatível com a agenda bem representada aqui pela Marina Silva, que é uma agenda de sustentabilidade. Durante o segundo dia de visita à China, o presidente Lula também teve encontros com o líder do parlamento e com o primeiro-ministro chinês. No meio das agendas, uma pausa para homenagear os heróis nacionais. De Pequim, na China, Luana Karen. E um dos resultados da visita do presidente Lula à China foi o acordo firmado entre o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da China. O BNDES terá acesso a 6 bilhões e 500 milhões de reais para investimentos no Brasil. Os recursos serão destinados a linhas de crédito para empresas privadas e públicas. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explica. É bastante aberto o empréstimo. Infraestrutura, transição ecológica, energia limpa, indústria, que é uma coisa muito importante, projetos de inovação tecnológica. Nós temos total abertura para trabalhar isso e eu diria que brevemente, já na segunda-feira, nós vamos anunciar algumas novidades a partir dessas linhas novas, totalmente novas de financiamento do BNDES. E depois da China, o presidente Lula segue em visita oficial para os Emirados Árabes Unidos. O país está entre os 3 principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. 33 bilhões de dólares. Esse foi o total movimentado no comércio entre o Brasil e os 22 países do mundo árabe no ano passado. E os Emirados Árabes têm destaque nessa parceria. As vendas brasileiras ao país, principalmente de alimentos, somaram mais de 3 bilhões de dólares. Já os Emirados fornecem, por exemplo, grande parte dos fertilizantes usados aqui. O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz, diz que a visita deve ampliar a parceria. Há necessidade também de buscar opções de diversificação dessa pauta muito concentrada em alimentos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à capital, Abu Dhabi, neste sábado e deve se reunir com o presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Além da pauta econômica, o encontro deve abordar ainda temas ligados à energia, meio ambiente e mudanças climáticas. Reportagem Graziela Mendonça. Força-tarefa do governo atua desde janeiro no território Yanomami para combater o garimpo ilegal e socorrer a população, que sofre de desnutrição e falta de assistência. As terras indígenas Vale do Javari e Raposa Serra do Sol também receberam reforço da presença do Estado. Na nossa última reportagem especial sobre os primeiros 100 dias do governo do presidente Lula, vamos falar sobre as políticas públicas para os povos originários. Pela primeira vez no Brasil, foi criado um Ministério dos Povos Indígenas, com o objetivo de cuidar de políticas voltadas a essa população. Para comandar a pasta, também entrou para a história a primeira indígena a chefiar um ministério, Sônia Guajajara. Só o fato de ter um ministério em Brasília, na Esplanada, já dá também uma abertura. São muitas as pautas que estavam paralisadas e que agora, aos poucos, a gente vem trazendo para discussão. Já no primeiro mês à frente do Ministério, um grande desafio: articular ações voltadas ao enfrentamento da crise de desassistência sanitária e nutricional do povo Yanomami. De 2019 a 2022, foram registradas pelo menos 570 mortes de crianças dessa etnia. O Ministério da Saúde enviou reforço de profissionais e antecipou campanhas de vacinação na região. Diante da declaração de emergência de saúde
Pública em janeiro, conforme anunciado pela ministra Nízia Trindade. Definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. Mais de 10 mil atendimentos foram realizados na Casa de Apoio à Saúde Indígena ao longo do mês de março. 1.360 indígenas foram imunizados contra a Covid-19 e outras vacinas de rotina. Com o lançamento do Novo Mais Médicos, o Ministério da Saúde anunciou o envio de 117 profissionais para distritos indígenas, sendo que 14 deles já foram enviados para atender o povo Yanomami. Também foi instalado um hospital de campanha em Boa Vista, com o apoio das Forças Armadas para a triagem dos pacientes. Até a primeira semana de abril, 18 mil cestas básicas foram entregues aos indígenas da região. O coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Edinho Batista de Souza, falou sobre a força-tarefa. Com o apoio do governo, a gente conseguiu mandar cestas básicas, alimentação de fato, né? Outra prioridade de atuação do governo foi a retirada de garimpeiros ilegais do território Yanomami. O presidente Lula determinou o controle do espaço aéreo e fluvial em defesa das comunidades locais. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami, que precisa ser tratado com respeito. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até março, foram cumpridos no território indígena pelo menos 28 mandados de busca e apreensão, executadas 20 prisões em flagrante e bloqueados 68 milhões de reais de diversas contas bancárias. O indígena Jaci José de Souza, da etnia Macuxi, de Raposa Serra do Sol, acredita que o garimpo ilegal é a principal causa do problema enfrentado pelos Yanomami. Quando começa a trabalhar com mergulho, aí vai jogando aqueles tipo veneno que peixe come. Quando a pessoa come peixe, a pessoa fica doente. O que está acontecendo é Yanomami. E água também. Água suja não pode, né? O governo também atua no reforço da segurança do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do país, localizada no estado do Amazonas. A força-tarefa é para coibir a prática criminosa de invasores, como pontuou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Esses povos estão ameaçados aqui pela mineração, pela exploração ilegal de madeira, pela pesca ilegal, pela caça ilegal. E a gente precisa trazer o Estado para garantir essa segurança. Em visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, o presidente Lula anunciou que pretende criar um programa de financiamento para a agricultura indígena, para aumentar a capacidade de produção desses povos. No novo programa de aquisição de alimentos lançado pelo governo, haverá facilidades para povos indígenas e comunidades tradicionais se tornarem fornecedores. Reportagem Natália Cosli. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.